Um relatório produzido pela Controladoria Geral da União revelou que foram descobertas distorções contábeis de quase 45 bilhões de reais nas contas do Ministério da Saúde em 2023. Os indícios de irregularidade foram encontrados numa auditoria determinada pelo Tribunal de Contas da União, que julga as contas do governo federal. A maior divergência verificada pela CGU nas contas da pasta comandada por Nízia Trindade, no valor de 21 bilhões e 900 milhões de reais, deve-se ao saldo incorreto na conta de estoques de medicamentos e insumos importados. O material entregue não recebia baixa nos registros do Ministério da Saúde. Além disso, foram observadas falhas no lançamento de ajustes cambiais. E por meio de nota, o Ministério da Saúde afirmou que providenciou ajustes operacionais ao longo de 2024. Adalberto Piotto, a CGU usa o termo aí distorções, mas a gente poderia dizer aí um rombo, um buraco aí na pasta do Ministério da Saúde de quase 45 bilhões de reais, e a gente vê uma nota emitida pela própria pasta aí, comandada pela Nízia Trindade, falando em que teria providenciado ajustes operacionais desses valores que não estão batendo? Haja eufemismos, né? Nós estamos falando de 44 bilhões nas contas do Ministério da Saúde. O valor é esse, 44 bi, que a própria Controladoria Geral da União descobriu. Aí o Ministério responde, então eu vou fazer os ajustes. Por que não fez? Ou porque não tem como fazer? Ou porque isso aí é um problema muito maior do que faz prever aqui o eufemismo da CGU de chamar de distorção, ou do próprio Ministério da Saúde em falar que vou fazer ajustes, ou que vai fazer ajustes. O que chama atenção neste caso é que nós estamos falando do Ministério da Saúde, que é completamente incompetente, ineficiente, e que deixou acontecer nesse país a maior crise, a maior epidemia de dengue da história do país. Mais de 80% dos casos de dengue do mundo aconteciam aqui. A maior parte das mortes acontecia aqui. Tivemos o fenômeno da dengue de inverno, que é completamente surreal, mas o Ministério da Saúde continua. É a ministra que levou uma bronca pública do Lula e só não caiu porque ministro incompetente não cai neste governo. E também no caso dela era amiga da Janja, então o possível traz essa informação com muita frequência aqui. Agora, nós estamos falando de 44 bilhões de, como é que a CGU chamou? Distorção. Eufemismo para cá, eufemismo para lá, mas os 44 bilhões continuam. Não tem eufemismo para 44 bilhões fora da conta. Chama logo de desvio, né? Vai para algum bolso ou conta. Pois é, deixa eu trazer aqui mais uma informação sobre esse assunto, Silvio, porque esse documento, esse relatório da CGU, ele mostra outra distorção, para usar aí a palavra que eles estão designando, uma distorção bilionária encontrada aí pela entidade referente à aquisição de vacinas e medicamentos. Segundo essa auditoria, o Ministério da Saúde registra a entrada de parte desse material numa conta classificada como doações/transferências recebidas, resultando numa distorção de 3 bilhões e meio de reais. A fiscalização observou que o recebimento desses itens dependeu de contrapartidas financeiras por parte do Ministério da Saúde em contratos administrativos para aquisição dos insumos. Nesse caso, portanto, segundo a CGU, os insumos não deveriam ter sido registrados como doações recebidas, e sim como compra. Então, há aí, Silvio, mais uma distorção, e a Nízia Trindade, formada em Ciências Sociais, mostra que entende pouco de saúde e também de contabilidade. Paula, isso tudo que você retrata até janeiro do ano passado, janeiro de 2023, derrubava ministro no Brasil. Aliás, durante o governo Jair Bolsonaro, vários ministros da saúde deixaram a cadeira de tanta pressão, sobretudo da imprensa. A imprensa passou o tempo inteiro na pandemia e depois da pandemia, quando decretaram o fim da pandemia da Covid, a imprensa passou o tempo todo pressionando. Saúde é coisa séria. Agora você não acompanha a mesma pressão em cima da Nízia Trindade, já descrita aqui como uma cota pessoal da Janja no governo. Ela é amiga, elas são muito próximas
desde antes da posse do Lula, e teve um episódio também já narrado que ela chorou quando levou um puxão de orelha público, que o presidente, na época, disse: é inadmissível que a senhora não consiga ter uma única ideia para conter o avanço da dengue no Brasil. Aliás, quando a gente fala de dengue, é importante sempre repisar que a crise não acabou. Nós estamos embarcando na primavera, teremos a dengue da primavera, que se juntará, infelizmente, para os pagadores de impostos, para a nossa população, com uma nova epidemia de dengue no verão próximo agora, no começo do ano, de dezembro, janeiro. Porque a única saída, segundo o presidente Lula, é Deus. Ele disse isso nesses últimos dias. Ele falou: torço para que Deus, vamos pedir a Deus para que não tenhamos um novo cenário como esse que assolou o Brasil agora. Esse recorde é mais um recorde. Esse é o governo do recorde das queimadas, da dengue e da fuga no presídio de segurança máxima, para parar por aqui. Continuando, quando você fala numa cifra bilionária como essa, é evidente que houve roubo. E nós estamos falando da Controladoria Geral da União, ou seja, um órgão técnico. Há um funcionário técnico por trás dessas planilhas. Então, houve sim roubo. Esse dinheiro foi parar em algum lugar, já que os medicamentos não estão nas prateleiras onde deveriam estar. Não estão à disposição do pagador de impostos nos postos públicos e nos locais de atendimento para quem precisa de insumos. Os jornais já revelaram isso. Eu me recordo da Folha de São Paulo agora, falando sobre medicamento para hanseníase, medicamento para diabetes, insumos. Eles não estão disponíveis, ou seja, se você não tem o dinheiro sumiu e o medicamento não está lá, alguém roubou. Não é preciso ser formado em nenhuma grande área técnica para entender essa equação. E a CGU está dizendo isso, mas cadê o Ministério Público? A Procuradoria-Geral da República já apresentou uma denúncia? Algum ministro do Supremo Tribunal Federal já foi sorteado? Já determinou uma resposta em 48 horas ao governo? A senhora Anísia Trindade já foi intimada? As emissoras de televisão já estão pedindo a cabeça dela por incompetência, se não por qualquer outra coisa? É claro que não. É claro que não. Vamos reconhecer que o responsável pela atualização do glossário do PT tá agindo, tá trabalhando direito, né? Antes eles chamavam de erros e malfeitos, os roubos. Agora são distorções. Beleza. O Zé Dirceu vive participando de distorções, por exemplo. E o Lula, né? Foi preso por distorções. Agora eu entendo porque ele saiu e foi para a presidência. Mas não vai pegar dengue, porque ele tomou na rede privada, tomou vacina de dengue, o Lula. Isso aí. Antes da campanha nacional de vacinação, que foi pífia, porque não tinha doses suficientes, embora a gente tenha tido uma série de milhares de mortos aqui no Brasil por dengue e mais de 80% de casos no mundo. Mas o Lula tomou antes na rede privada e ninguém quis falar. Descobriu-se depois. Interessante, né?